Olá, meus caros amigos. Chegamos ao final de mais uma lição da semana, onde estudamos o tema A Criação, Gênesis como Fundamento, parte 1. Na semana que vem estaremos estudando a parte 2. E hoje, sexta-feira, indicaremos aqui o estudo adicional, para que você possa enriquecer a sua leitura da semana sobre este tema. O autor de Gênesis 1 não poderia ter produzido maneiras mais abrangentes e inclusivas de expressar a ideia de um dia literal do que as escolhidas. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, lemos, abre aspas, as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas, visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Fecha aspas. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para nos redimir do pecado. Cristo se encarnou para pagar o resgate pela queda, pelo sequestro de Adão e Eva pelo inimigo de Deus. Agora, se não houve queda, como está lá em Gênesis, o que Cristo veio fazer aqui mesmo? Jesus passa a ser apenas um mártir, quem sabe até um revolucionário, apenas isso, uma figura humana que morreu por uma causa. Mas se entendemos que o relato da criação em Gênesis é factual, é um relato histórico, aquilo que Jesus fez na cruz cobra sentido. Ele veio pagar a dívida que foi contraída lá no começo, não é? Agora, outra coisa interessante e também contraditória, se a árvore do conhecimento do bem e do mal, se a árvore da vida também que está ali, as duas estão relatadas no Gênesis, se isso não for um relato histórico, o que nos aguarda lá no paraíso restaurado, quando a Bíblia fala no Apocalipse que nós teremos acesso novamente à árvore da vida? Se a árvore de Gênesis é um mito, a árvore do Apocalipse também é um mito, não é? Então você percebe que, na verdade, quando as pessoas abandonam essa crença numa criação literal, segundo a Bíblia, segundo Gênesis, isso é como aquela brincadeira de empilhar pedras de dominó e você empurrar a primeira. Toda a teologia bíblica cai por terra. E isso é muito sério. É preciso que as pessoas percebam que, ao abandonar a cosmovisão bíblica criacionista, elas estão jogando na latrina, juntamente, várias outras doutrinas bíblicas e perdendo definitivamente a fé num Deus Criador Todo-Poderoso. Será que o criacionista bíblico, aquele que crê realmente na literalidade do relato da criação, ele tem argumentos consistentes para defender essa posição? Eu creio que sim. Eu adoto essa visão e pesquisei bastante para abraçar esse criacionismo que para mim é o mais coerente com os fatos. Na verdade, eu penso que se tentarmos acomodar a evolução e a criação, aí sim nós criamos contradições muito sérias, como eu espero ter feito você perceber no que eu falei ainda há pouco. Bom, se nós analisarmos a própria Bíblia, perceberemos que a semana da criação, ela está bem fundamentada ali, de forma até quando nós analisamos o próprio hebraico, não é? O dia, na linguagem hebraica, vem da palavra Yom. E Yom, quando está relacionado com um numeral, sempre será, na Bíblia, um dia literal de 24 horas. Na verdade, ocorre 150 vezes essa construção, Yom mais um dia, como? E foi tarde de manhã, o dia, Yom, primeiro. Foi tarde de manhã, o dia, Yom, segundo. E assim vai até o sétimo dia. Não tem como você fazer qualquer tipo de consideração diferente dessa, porque senão você vai ter que violar o entendimento da linguagem original da Bíblia. Tem outro aspecto interessante. As plantas são criadas num dia e a luz no outro, e nós sabemos muito bem que elas dependem da luz para existir, fotossíntese, não é? Se foram eras, segundo algumas pessoas, se foram eras, as plantas ficariam durante, digamos que fosse 1000 anos, não é? Elas teriam 1000 anos de escuridão e 1000 anos de dia, de luz direta, elas morreriam. Não haveria como ter plantas hoje em dia, não é? Algumas plantas também dependem de polinizadores, abelhas, por exemplo. Não se reproduzem de outra forma. Se elas tivessem que esperar
pela criação dos animais polinizadores, por 1000 anos, por 500 anos que fosse, ou por 100 anos apenas, elas teriam se extinguido lá no começo. Então você vê que não há realmente como você harmonizar a teoria das eras com uma criação em 6 dias literais. Esse é um ponto e essa é uma questão bem complicada, né? Existem outras questões interessantes, como por exemplo, de onde vem o ciclo semanal? Nós sabemos que o dia, o ano, o mês, essas marcações de tempo dependem de movimentos astronômicos, não é? Da Lua, da Terra em volta do Sol, da Terra em torno de si mesma. Agora, de onde vem o ciclo de 7 dias que compõe a nossa semana? Não há uma relação astronômica para explicar isso. E, no entanto, nós percebemos que há ciclos também nos seres vivos. Os seres humanos, as algas, outros animais, as bactérias também, eles funcionam segundo o ciclo chamado de circa septano. Pesquisa um pouco mais depois sobre esse assunto, você vai perceber como isso é bastante interessante. Nós funcionamos em ciclos de 7. Alguns até supõem que o próprio ciclo semanal possa ter vindo desse ciclo biológico que existe e que é fato. Então há muitas marcas, né, na criação, na natureza, que apontam realmente para uma semana literal de 24 horas nas origens, lá no Gênesis. Uma outra questão bastante interessante, que nós podemos mencionar, quem sabe aqui, para concluir essa nossa videoaula, é o fato de que o sábado, né, que marca a criação, que é o memorial da criação, ele é apresentado na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, justamente como essa marca, e Deus nos convida a guardá-lo justamente porque Ele fez tudo em 6 dias. Ali é dito, lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Se a semana da criação não aconteceu, como está em Gênesis, o mandamento do sábado que, segundo aqueles que estudam a Bíblia, será eterno, você percebe que Jesus guardou o sábado, seus discípulos guardaram o sábado após a morte de Cristo, e em Isaías é dito que o sábado será guardado, inclusive na nova terra. Esse mandamento tão importante, tanto quanto os demais 9, ele acaba perdendo seu sentido e fica uma lacuna tremenda na lei de Deus se nós tirarmos dali o 4º mandamento, que é o sábado. Então eu espero que você tenha percebido realmente que, ainda que você tenha liberdade para adotar qualquer tipo de cosmovisão, você não tem liberdade para violar o texto bíblico, violar os fatos. Então entenda, por favor, que Deus, em sua onisciência e onipotência, deixou registrado na Bíblia, na sua santa palavra, a versão real de como Ele criou a vida neste planeta. E já encerrando aqui nosso estudo adicional, eu gostaria de indicar alguns livros aqui para vocês, para aprofundarmos a leitura nesse tema da semana. Um deles é a História da Redenção, escrito por Ellen White, Patriarcas e Profetas, também escrito por Ellen White, Do Sábado para o Domingo, que é uma tese feita pelo Dr. Samuel Becchioch. O pastor Samuel, ele fez o seu doutorado em uma universidade católica e a tese dele foi defender que a Igreja Católica era responsável pela mudança do sábado para o domingo. Nós temos também os livros do pastor Michelson Borges, que tem sido uma pessoa muito equilibrada, que vem defendendo há muito tempo a teoria da criação e também o design inteligente. O pastor Michelson já escreveu vários livros, entre eles tem esse livro aí que fala sobre as origens. Nós podemos também fazer uma leitura no livro Felizes no Amor, um outro livro importante, que é o livro O Desejado de Todas as Nações, e também uma leitura complementar no livro Vida de Jesus, que Ellen White fala alguns detalhes ali sobre o ministério de Cristo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E os farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.